Conexão Marília. Oferecimento Pimentel Arquitetura. Tranquilidade com bom gosto e qualidade. E Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa Conexão começando sempre em nome de Pimentel Arquitetura, também conosco a Unimed Marília. Eu quero aqui, aproveitar, deixa eu pegar aqui pelo e-mail, que é mais fácil, e hoje a gente tem essa condição de abrir o e-mail com mais facilidade, né? Eu quero mencionar aqui um evento que acontece no próximo dia 15, que é em prol lá do projeto Vida Nova, do seu Giuseppe Italiano. Vai ter uma costelada fraterna. Se você for abordado aí para comprar, compre, ajude, colabore. É um projeto fantástico que merece aí realmente o apoio da nossa sociedade. Então, o seu Giuseppe falou para mim, Marcos, me ajuda lá, divulga lá. Eu falei, mas com muita alegria. E aí eu quero mencionar aqui o cardápio. O cardápio, porque a gente fala às vezes costelada, aí fala assim, eu não gosto de costela tem muita gordura. Não, mas ó, tem costela, tem alcatra, contrafilé e linguiça. Então, meu amigo, é um senhor churrasco com saladas, arroz, farofa, molho e pão. E doce ainda de sobremesa. Não dá para ficar de fora, o convite custa R$40 e é em prol aí, portanto, do projeto Vida Nova, que tem lá o comando do seu Giuseppe Italiano, que é uma pessoa assim incrível, um batalhador que merece aí o nosso respeito. Valeu, seu Giuseppe. Tamo junto aí para mais essa edição aí da 8ª Costelada Fraterna. Bom, o programa Conexão de hoje vai falar de um assunto muito interessante mesmo. O lançamento de um livro do meu amigo Claudemir Tegana. E olha, o Claudemir já esteve aqui em outra oportunidade, ele é conferencista, gerente de RH, ministra palestras motivacionais para empresas, escolas e igrejas, atuando como coach. Ele foi locutor de rádio aí durante 10 anos na Rádio Gospel, onde conheceu e aprendeu a palavra para a vida eterna. É casado aí com a Sueli, pai de 2 bênçãos, a Carla e o Leonardo, presentes que Deus confiou ao casal. E eu tenho a honra de receber aqui Claudemir Tegana, escritor, e que traz esse livro, o seu lançamento em primeira mão aqui para o Conexão. Para mim é uma honra recebê-lo aqui, Porque os Homens Traem. Este é o título. Que título bombástico, meu amigo Claudemir Tegana. Muito boa noite, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, através desse programa líder de audiência aqui de Marília, né? O pessoal, todo mundo comenta, né? Dessa programação Conexão com Marcos Vinícius. Então estamos aí para trazer mais uma obra, mais um livro sendo lançado aí. Então convidando também, né, a população de Marília para estar presente com a gente. Daqui a pouco eu vou falar o local, o dia e a hora, né, Marcos? É verdade. Olha, Claudemir, eu quero primeiro falar assim, você teve aqui, acho que há uns 2 anos atrás, por aí, um ano e meio, não me recordo, para falar do Salvação Mediante a Fé, né? Que foi a sua primeira obra, é isso? Sim, foi em 2012, em junho de 2012, foi Salvação Mediante a Fé, e foi um livro que me surpreendeu e que me trouxe assim grandes resultados. Quando a gente escreve um livro, a gente não sabe a repercussão, por quê? São várias pessoas lendo, é um monte de pessoas julgando o que você escreveu. Então, é interessante, né, como as pessoas passam o feedback depois do livro. E essa semana eu estava comentando com você ainda, Marcos, que eu achei muito legal. Eu recebi um testemunho de uma mulher do Ceará. E é como você falou, né, que você começou a ler o livro e você não conseguia parar de ler o livro, não foi isso? Isso, ele é cativante, assim. Você quer saber o que aconteceu ou o que está acontecendo. Porque você narra ali um episódio, uma situação, e fala, o que está acontecendo? Será que isso está acontecendo mesmo? É o sobrenatural? O que é isso? Então, esta mulher do Ceará, né, não conheço, Pedra Branca, no Ceará, ela mandou ontem um e-mail para mim comentando, falou, olha, o seu livro chegou, e eu comecei a ler o livro, eu não conseguia parar de ler o livro. E ela falou assim, olha, uma coisa fantástica, foi algo maravilhoso para a minha vida,
Então, quando a gente pega esse tipo de feedback, você fala assim, olha, já valeu a pena ter escrito. Aqui em Marília mesmo, eu cheguei numa empresária, foi muito interessante. E aí fui levar o Salvação Mediante a Fé, falou assim, eu não compro, não leio e não perco tempo com essas coisas. Aí eu ia saindo, né, meio triste já, falou, quanto custa seu livrinho? Aí eu pensei, meu, já virou livrinho. Falei, já virou livrinho. Mas tudo bem, olha, meu livrinho custa R$20. Eu falei, deixa o livrinho seu. E o telefone dela não parava, ela é muito atuante, a empresa tem muito movimento. E aí fui saindo, meio triste já, falei, poxa, né, eu tinha lançado o livro aqueles dias, né? Eu falei, a depreciação da obra, eu sei a dificuldade que tem para chegar até a esse ponto aí. Mas foi legal que daí 3 dias ela me ligou e veio perguntar para mim assim, a recepção já foi diferente. Eu cheguei, ela veio ao meu encontro, ah, que bom que você veio, tal, né? E aí o telefone não parava, ela chamou uma pessoa, falou assim, você atende o telefone que eu preciso falar com esse moço. E ela perguntou assim, 2 perguntas que eu não gosto de perder muito tempo. Falei, fica à vontade, né, se eu puder responder as suas perguntas. Essas histórias são verdadeiras? Eu falei, não, não são histórias, são relatos e são verídicos. Aí eu percebi que ela foi mudando já o semblante, os olhos foi enchendo de lágrima, e aí ela não segurou mais. Então, como ela tem linha dura na empresa, ela se afastou, para o pessoal não ver que ela estava motivada, na verdade, né? E aí ela falou, parabéns, você conseguiu 2 coisas. Primeiro, fazer eu ler um livro por inteiro. Eu comecei a ler aquele livro, eu não consegui parar de ler o livro, aí eu comecei a meditar no que era viver aquelas histórias. Ela falou, chorei muito. Esse foi um outro fato, que fazia mais de 50 anos que eu não sabia o que era chorar. E ela falou, para mim foi um bálsamo para a minha vida. E ela brincou, falou, o dia que você escrever o 2º, o 3º, quantos você escrever? Você pode me trazer que você tem a sua leitura. Essa semana passada, eu ia passando em frente a uma loja também, uma ótica aqui em Marília, e a moça me chamou e perguntando sobre o lançamento do novo livro. Foi um outro testemunho legal. Ela falou assim, eu não tinha hábito de leitura, eu não gostava de leitura, eu comecei a ler o seu livro, eu não parei, e você não sabe o quanto você me ajudou. Ela falou assim, me despertou o desejo pela leitura. Aí ela já leu outros livros depois disso, e aí ela desafiou o pai dela, um senhorzinho, a ler o livro. Aí o pai falou, eu não leio livro, você acha que eu leio esse tipo de livro? Pai, eu queria que o senhor lesse. Um favor que ela estava pedindo para o pai. E aí ele disse que o pai leu, o pai ficou impressionado, falou, o cara que escreveu esse livro é louco. Falou, de onde esse cara? Falou assim, não, é de Marília. E aí o homem falou, não, eu quero conhecer ele, porque é alguma coisa assim fantástica da gente conversar com uma pessoa. Então a gente vê assim, na verdade, né? O primeiro livro abrangeu totalmente a parte, né, espiritual, né, como a pessoa alcançou a salvação dela, a hora que todo mundo falava que não tinha mais cura, que não tinha mais libertação para a pessoa, e de repente a pessoa saiu, né, de um estado de coma, pessoas que, né, nós ficamos, bem dizer, 10 dias dentro de uma casa fechado. Isso é muito, muito, muito louco. 10 dias fechado, e a ordem que nós tínhamos era o seguinte, entra em oração. A família 10 dias fechadas, e a informação que nós tínhamos da minha irmã, que coordenava o grupo, era o seguinte, ó, o mundo vai acabar. Ou Deus mandou a gente ficar em oração, mas se Deus mandou ficar em oração isolado, a gente começava a imaginar, então o mundo acho que vai acabar mesmo. E aí passava pela cabeça, e meus amigos lá fora, e os meus parentes que não estão aqui, né? E aí a cabeça começa a trabalhar. E ficamos ali, né, eu resumi no livro há 7 dias, e durante esses 7 dias aconteceu vários fatos, né? Um fato marcante do próprio juiz de direito. E aquele dia do juiz de direito foi interessante, que ela levantou de manhã, ela falou assim, olha, hoje eu vou perante o Sinédrio. E o Sinédrio, na verdade, é a justiça, né, o tribunal de antigamente. E meu cunhado que estava junto, que nós estávamos entre família lá, acho que 12 pessoas, ele falou assim, mas por quê? Ela falou assim, o juiz vai vir, né, vai me levar hoje porque ele quer saber o que está acontecendo. A cidade está polvorosa, a Rede Globo, rádios transmitindo que uma família louca do Nova Marília falou que o mundo ia acabar. E a gente não sabia, mas, né, o pessoal falava o seguinte, que tinha até procissão ali na porta. As pessoas falavam, se ali é a Arca de Noé, vamos entrar junto, né? Vai ser a única casa preservada, né? E a gente não sabia do que se passava lá fora, porque a gente não tinha contato com o que se passava lá fora. E o dia que ela falou que o juiz viria até, que ela iria até o juiz,
A gente pensou, né? O que será que vai acontecer? Mas daí, uns 40 minutos, ela entrou, ela orou, e aí ela voltou e falou assim, não, eu não vou perante o Sinédrio. O juiz vai vir aqui em casa. Aí meu cunhado, sendo militar, tudo, ele falou assim, você acha que o juiz vai vir na sua casa? O juiz, quando quer, ele manda buscar. Ela falou, daqui a pouquinho ele vai vir aí. Mas foi incrível que era por volta das 7 horas da noite, 19 horas, bateram na porta e falou assim, ele está aí. Era o juiz. Sem ver. Abriu a porta, quem estava lá na porta? Merentíssimo senhor juiz. Uma assistente social, um oficial da polícia e tinha mais um rapaz também que queria entrar, eu acho que ele era acompanhante do juiz, devia ser segurança do juiz, eu não sei como funciona isso. Mas esse ela não deixou entrar, falou, você não entra, você não é digno de pisar aqui dentro. Aí o rapaz ainda quis criar uma controvérsia, o juiz falou assim, ela falou que você não entrar, você fica para fora. E aí foi legal que a assistente social veio conversar com ela, enquanto isso o juiz por trás analisava ela. E ela virou para o juiz e falou assim, ó, não sou louca. O juiz falou assim, mas eu não falei nada. E voltou a falar para o juiz, eu não sou louca. Ele falou, você mente? Ela falou assim, estou falando para o senhor. Ele falou assim, não, então tá, desculpa. Quer dizer, ele reconheceu que ele estava pensando aquilo. E aí ele queria ver o que estava acontecendo, porque havia um boato que estava tendo greve de fome, que tinha crianças ali dentro passando fome, que abandonaram a escola, tudo. E ele queria ver. Olha, tem alimento, tem tudo. Na verdade, a gente não tinha fome, a gente não tinha sede. De alguma maneira, a gente era mantido sem a necessidade do alimento ali dentro. Ou o mínimo possível, uma água, alguma coisa, mas era o mínimo possível. E um ponto muito marcante do juiz foi que a hora que ele chegou, que ele começou a perguntar a qualificação de cada uma das pessoas que estavam ali. E ele viu que as pessoas que estavam ali eram pessoas com nível cultural elevado. Né? Minha irmã funcionária pública, meu cunhado PM, outro cunhado meu era chefe de uma grande indústria aqui em Marília, né? Eu era gerente de uma grande indústria de recursos humanos, meu irmão administrava uma fazenda há mais de 25 anos. O juiz falou, eu achei que eu ia chegar aqui e ia pegar uma senhora, né, com um jeitão doido, fazendo a cabeça de uma minoria, né, e tirando os bens delas. E aí ele percebeu que o nível era outro, ao ponto de no final ele falou assim, gente, aqui não tem nada errado. Ele perguntou, até que dia vocês vão ficar aqui dentro? Olha, Deus estipulou um prazo e a gente vai respeitar o prazo. Aí foi legal, eu me lembro como se fosse hoje, aquele homem olhou para minha irmã e falou assim, talvez eu representando a lei dos homens, se Jesus voltar mesmo, eu não sou salvo. Mas eu gostaria que vocês orassem pelos meus 2 filhos. Se eu não for salvo, que Deus salve pelo menos meus 2 filhos. E aí, ele se despediu, antes deu uma ordem, né, para o oficial que estava com ele da PM, e falou, olha, põe todo esse pessoal que está aí na frente para andar. Aqui não tem nada de errado, não tem que fazer esse agrupamento de pessoas. Se for preciso, deixa uma viatura aqui, mas eu não quero mais que venha perturbar eles. O chamado vucu-vucu, né? Isso. Falou, então eu não quero, né? E foi interessante, viu, Marcos, porque nós ficamos nesse prazo, o mundo não acabou, as coisas continuaram, nós entregamos as nossas funções nas empresas, a minha irmã funcionária pública colocou uma carta pedindo a baixa dela. E aí? Tínhamos que voltar para a vida. E os nossos empregos? Eu estava numa fábrica de doce, trabalhava na Bel, na fábrica de doce, fazia 8 anos. Eu era gerente da empresa. E agora? Meu irmão tinha colocado uma outra pessoa para administrar a fazenda. Minha mãe tinha saído de casa, tinha deixado um cachorro e o papagaio fechado dentro de casa. Não sabia quando ia voltar, achou que era no outro dia. Qual o primeiro pensamento? Estou morto. Né? Como que um animal fica dentro de casa, sem comer, sem beber, durante, bem dizer, 10 dias? Já morreram, já zoaram a casa inteira, né? Não, mas já pensou sem alimentação? Minha mãe saiu correndo naquela rua a hora que foi liberado da gente, né, voltar à vida normal. E ela abriu a porta e, para surpresa dela, o papagaio e o cachorro totalmente bem. Parecia que todos os dias eles foram alimentados.
E outra coisa, a normalidade de um animal ficar dentro de uma casa durante um período, qual que é? Defecar ali dentro, urinar, né? Sim, sem dúvida. É o mínimo, né? Virar um cheiro, né? Um mau cheiro, na verdade. E, na verdade, estava tudo assim como se tivesse saído num dia e voltado no outro. Não diga, olha. E foi interessante que eu peguei o telefone, né? Não tinha facilidade do celular assim. Eu peguei e liguei para a empresa. E o rapaz que me atendeu, o gerente, que estava acima de mim, que era um gerente geral, ele falou para mim assim, você não vai vir rápido, cara, você não vai atrasar as folhas de pagamento. Marcos, nunca ninguém chegou em mim ou na minha família para perguntar o que aconteceu. Criou-se, sabe, algo blindado, que as pessoas não tinham como chegar na gente e perguntar o que aconteceu. Então, quando eu abri a história desse livro, na verdade, eu não consultei ninguém na minha casa. Porque qual era o meu medo? Deles falarem não. Então eu falei, eu vou escrever. E depois que eu escrevi o livro, eu falei assim, está escrito. Então depois eu cheguei, né, comuniquei, né, para a família, falei, eu escrevi um livro, vocês lembram daquela história? Pô, você escreveu sobre aquilo? Você lembra daquilo ainda? Eu falei, lembro, tal, sabe? Foi numa boa, a gente passou a lembrar, sabe, algumas coisas, sabe, que aconteceu durante aquele período, né? Então... Mas você tem a nítida certeza de que foi um momento separado mesmo, né? Separado, não tem outra... Para ninguém questionar, por exemplo, no trabalho, o que aconteceu lá, por que você não veio todos esses dias? Quer dizer... É interessante... Meio que tirou, né? Embora tenha tido um episódio com o juiz, a cidade, mas sim. Enfim, no universo de cada um, vocês foram separados sem perceber. Sim, tanto que depois que eu escrevi o livro, os jornais, né, divulgaram o livro. E aí algumas pessoas começaram a me procurar. Até o Paulo, né, o Paulo Sérgio, lá, dono da Bel. Eu falei, Paulo, né, é sobre o livro, tal, tal. Ele falou assim, eu sempre tive curiosidade sobre essa história. Mas nunca perguntaram. Então até os vizinhos mesmo, quando a gente saiu vendendo o livro, todo mundo queria. Chegou a hora de descobrir, né? Descobrir o que aconteceu ali dentro, né? Tanto que a venda foi, né, muito boa, foi feito, né, 1000 exemplares. Olha, eu imagino, porque eu que não sabia dessa história, fiquei sabendo através do livro, né, fiquei curioso. Enquanto eu não acabei de ler o livro, eu não sosseguei. Então eu imagino quem viveu, né, ali próximo, naquele período, enfim, e sabia da história, né, e não podia perguntar. Mas aí não podia perguntar, sabe por quê, né? Porque tinha o propósito da escrita do livro, certamente. Ô Claudemir, deixa eu ir para o intervalo rapidinho, eu volto na sequência. No fim, a gente tem que falar aqui do Por que os Homens Traem. Vou mostrar aqui, ó. Por que os Homens Traem é o livro que o Claudemir está lançando aí, ó. Por que os Homens Traem. Aí, ó, aliança aqui, ó. E a gente vai saber daqui a pouquinho. Lembrando que esse livro é impróprio para menores de 18 anos. Tá aí, ó. O que eles gostariam de ouvir de suas mulheres. E a gente vai falar daqui a pouco com o Claudemir sobre esse livro que ele está lançando nesta sexta-feira, amanhã, portanto. E a gente vai dar todos os detalhes já. Não sai daí não que a gente volta depois do intervalo em nome de Pimentel Arquitetura e também com a gente Unimed Marília. Até já.